os impactos de uma litigância antes denominada de predatória, mas hoje mais atenuada para um fenômeno, na verdade. Há muito aqui, né, de empresas de telefonia, plano de saúde, então é natural que esse seja um campo muito fértil para esse tipo de comportamento. Enfrentamento e esse combate são totalmente diferentes, como você colocou aqui agora, né? Então, eu enfrentar por um problema que tem um mérito, né? Como você colocou, tem um mérito aqui em ser enfrentado, a ser discutido, eu vou enfrentar a causa. Cria uma narrativa completamente absurda, né? Distribui centenas de ações e aí pede justiça gratuita em todos eles, pede inversão de ônus da prova, pede reconhecimento de hipossuficiência de toda e qualquer natureza, pede, né, liminar e condenações milionárias. Então, assim, está tendo a sua prestação jurisdicional retardada por conta de uma litigância abusiva, ou seja, É muito fácil litigar dessa forma, né? Fica muito evidente nesse caso que se trata de um comportamento absolutamente oportunista e que demanda reação distinta, né? E minha galera, já vamos para o terceiro episódio sobre litigância abusiva e dessa vez a gente trouxe a visão das empresas sobre o tema, principalmente quando elas são as réis nos processos judiciais. E o convidado de hoje é o diretor jurídico da Selen, mestre e doutorando em Direito, José Mauro Cardoso. A conversa está muito boa, continua nesse vídeo que você vai gostar muito. Estamos aqui, mas vamos mudar essa vinheta, viu, produção? Porque a apresentação de Ive Lira e Fred Andrade, os infaltáveis. É isso. A liderança dessa bancada já mudou há algum tempo. Porque o morro a chefia tem novo dono. Exatamente. Então vamos mudar essa abertura, porque hoje somos nós novamente aqui nessa apresentação. E vamos hoje dar continuidade a um episódio que já temos há 2 programas abordando o tema litigância abusiva, e nessa perspectiva de que cada segunda-feira a gente vai ouvir um convidado diferente, com abordagem jurídica diferente e uma visão diferente, né, e distinta do que a gente poderia caracterizar esse tema tão atual e crescente nas discussões jurídicas, nas rodas jurídicas, que é a litigância abusiva. E quem vai estar me acompanhando hoje aqui é meu grande amigo Fred Andrade, de longas datas. Verdade. Né, de quem ele pescou do caderno meu. Não, deixa disso, que isso é... Essa resenha aqui de quem pescava de quem sempre era... Já o pessoal ficou pra pescava trás, de né? mim, exatamente. Já ficou para trás. Boa noite a todos, boa noite ouvintes, boa noite bancada, DJ, meu querido Cabeleira que tá ali no backstage. Boa noite a todos. A gente tá nessa sequência, né, aqui das séries, e a gente tá hoje dentro dessa série que a gente montou em relação à litigância abusiva. Você ouvinte que tá aí voltando para casa agora nessa noite chuvosa em Salvador. A gente tá falando sobre litigância abusiva e a gente não quis enviesar a discussão, e a gente quis trazer todos os personagens dessa caracterização, né, dessa discussão, e ter aqui a Metrópole sempre foi um espaço aberto para todo mundo falar, né? Acho que é um grande diferencial da rádio, você poder ter um microfone aberto, como o Dr. Mário, Chico K sempre falaram aqui, para todo mundo aqui trazer o seu ponto de vista, a sua opinião. E a gente resolveu fazer isso em relação a esse tema, a litigância abusiva, que é um tema do momento, um tema super atual, bem debatido na justiça. A gente ouviu aqui primeiro o professor Fred Dier, que trouxe a visão doutrinária, né? Um arcabouço jurídico doutrinário, ele que lançou o livro com o professor Fernandes sobre litigância abusiva, o primeiro no país. A gente ouviu a doutora Mônica aí trazendo um olhar do judiciário, né? Ela é juíza da área de inteligência do Tribunal de Justiça do Minas Gerais, né? Trazendo esses indicadores de desempenho, como é que o tribunal a gente já tem mais de 1,4 milhões de advogados no país, né? Mais de 100 milhões de ações, o judiciário totalmente engessado. Então e essa crescente com inteligência artificial, com robô, essa distribuição às vezes massiva de ações, como o judiciário vem enfrentando isso. A gente trouxe a doutora Mônica.
E hoje a gente trazendo aqui meu querido amigo, colega, José Mauro Cardoso. José Mauro é diretor jurídico da Selen. A Selen é quem comprou a antiga refinaria Landulfo Alves, né? Que hoje é a refinaria Mataripe. É a segunda maior refinaria do país, né? É uma referência a nível Brasil. E o José Mauro, aí já fazendo um pouco a apresentaçãozinha dele, ele tem passagem por grandes escritórios de advocacia, por empresas também, principalmente na área de óleo e gás, né? Então a referência dele está nessa área de óleo e gás. Ele é mestre pela USP, doutorando também pela USP, e vai trazer um pouco essa visão no programa de hoje dos impactos de uma litigância antes denominada de predatória, mas hoje mais atenuada para um fenômeno, na verdade, como de litigância abusiva, trazendo os impactos que esse tipo de litigância causa nas empresas, né, em relação aos balanços, às demonstrações financeiras, todo o impacto de gestão empresarial, como eu vou fazer a gestão desses processos, né, que estão sendo demandados, né, contra as empresas, né, como me defender deles, como fazer uma estratégia em relação ao departamento jurídico, em relação às áreas internas, controladoria, financeiro, contabilidade, questões reputacionais também. Então a gente vai trazer aí o José Mauro, se ele já tiver aposto aí, meu querido amigo ali, ó, com um casaquinho Faria Limer. Se aqui tá frio, em São Paulo tá muito pior, né? Seja bem-vindo, José Mauro. Obrigado, Fred. Obrigado, Ive. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tudo bem. Perfeitamente. Legal, legal. Primeiro, agradecer imensamente pelo convite. Uma honra estar aqui. Tenho acompanhado atentamente não só o programa, mas também essa série super especial falando desse tema, né, um tema da moda, né, como o Fred bem colocou. E outro dia a gente estava no doutorado, no mal doutorado, recapitulando, né, e lembrando que o direito ele tem alguns temas da moda, né, de vez em quando fica todo mundo focado em algum tema, e o tema nesse momento, sem dúvida, né, é litigância abusiva, e não por uma questão, né, qualquer que seja qualquer questão relacionada a um apego doutrinário em relação ao tema, mas pela importância dele, né, a gente vem falando muito, né, sobre o impacto para o judiciário, para o sistema. Então, venho aqui atentamente acompanhando a série, desde as primeiras lições ali do professor Fred Dier, né, e estou aqui com o livro dele aqui, que é o nosso guia atual, isso, né, esse livro que é fantástico. uma sistematização. Acompanhei também na semana passada, né, a participação da doutora Mônica, super importante ver como o tribunal, né, como o Poder Judiciário, de fato tem assumido um papel importantíssimo para isso. E queria agradecer aqui a participação e parabenizá-los, né, por essa iniciativa de promover um debate que a gente possa ouvir, né, ao lado das empresas, né. Eu digo que são talvez as maiores vítimas, né? Claro que alguns setores são, né, têm uma atratividade maior para esse tipo de comportamento, né, mas de fato, né, entender um pouco a realidade, né, das empresas, quais são os impactos. O Fred adiantou alguns aqui, eu trouxe alguns outros aqui, um pouco que a gente sente na pele, e também, né, estou aqui com o meu chapéu acadêmico também sobre o tema, e então queria parabenizá-los sobre, né, pela iniciativa de trazer esse ângulo, que não é um ângulo tão trivial na análise desse tema. A gente fala muito sobre uma ótica acadêmica, né, sobre toda a questão processual associada, em relação aos impactos também, né, para o acesso à justiça. A própria recomendação do CNJ, né, abre ali no seu artigo 1º falando, né, dos impactos em relação ao acesso à justiça, né, a capacidade da prestação jurisdicional. Então eu queria realmente agradecer pelo espaço. Vai ser uma honra aqui bater esse papo com vocês, agradecer a você e meu amigo Fred Andrade pelo convite. Espero que a gente tenha aqui uma hora de ótimos debates, que eu possa dar minha contribuição ao tema, e também ficar à disposição para as dúvidas, né, que vocês tenham e que os nossos ouvintes também possam ter em relação a esse assunto. E queria também parabenizar toda a equipe da Rádio Metrópole pelo programa, que é fantástico, e saudar os nossos queridos ouvintes. Quem estiver nos vendo, estou de casaco, porque eu estou em São Paulo e aqui está 14 graus nesse momento. Fred, você falou que está chovendo aí em Salvador, mas Salvador não faz frio, né? Então, Salvador deve estar agora com com 20 e tantos graus, mas todo mundo de casaco e bota. Exatamente. Salvador está
Só Qualquer chovendo. coisa aqui a gente tira o casaco do armário aí pra desfilar, fica mais bonito. Mas Você viaja pro Rio, você não deve ter nem casaco, Fred. Você tá ou em Salvador ou no Rio, cara. Eu sou um nômade digital. Quando me perguntam onde é que eu fico, eu falo, rapaz, eu pago IPTU na Bahia, mas eu fico rodando a bolsinha aí pelo mundo. Mas vou lhe chamar de Zé porque, além de ser uma referência acadêmica, né, a gente discute muito academicamente e é um prazer tê-lo aqui no programa. Mas hoje o nosso foco aqui, e aí já vou começar minhas perguntas, é trazer essa análise sua, né? Você que passou por grandes multinacionais, principalmente de óleo e gás, e a gente tá trazendo esse tema aqui da seguinte forma. O ouvinte que está voltando para casa agora, aí nesse trânsito, aí nessa chuva baiana, ele entender que as empresas, e aí eu falo, jogar o bom jogo não tem nenhum problema, né? Você enfrentar uma advocacia de volume ilícita, foi o que a gente discutiu muito aqui com o professor Didier, é do jogo. Mas esse tipo de litigância, que no começo foi denominada de predatória e agora está abusiva, né? Até para justamente configurar e academicamente essa questão, né, do abuso do direito, né, de litigar, né? Eu queria que você trouxesse esse viés empresarial dos impactos, porque se fala muito assim, de plano de saúde, de multinacionais de óleo e gás, de empresas do setor de varejo, né? Mas eles são empresas ricas, né? Sempre vem essa conotação de um pouco de um lugar de vítima que, na verdade, não entende o impacto empresarial, e você sofreu e sofre muito com isso, né? De ter que sentar num board aí, num conselho de administração, para explicar para gringo investidor, né? Como é que surgem 3.000 ações da noite para o dia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses impactos de uma litigância abusiva, né, no dia a dia da empresa, de um departamento jurídico, e principalmente no impacto de valuation, assim, você está às vésperas no M&A e aí realmente surge aí um ataque de uma litigância abusiva. Você discorrer um pouquinho aí sobre isso, Zé. Legal, Fred, excelente, cara, obrigado. Acho que a primeira talvez reflexão que eu trago aqui, né, em relação a quais são os principais segmentos que são afetados por esse comportamento, né? É natural que determinados segmentos, especialmente, né, que tem um contato direto com o consumidor, né, o que a gente chama de B2C, né, Business to Consumer. A gente fala muito aqui, né, de empresas de telefonia, plano de saúde, então é natural que esse seja um campo muito fértil para esse tipo de comportamento, tá? Mas, entretanto, a primeira talvez ressalva que eu faço aqui é que esse é um problema que não afeta somente empresas B2C, né, empresas que têm relação direta com o consumidor. É um problema que possui uma magnitude maior, tá? E que afeta, né, empresas que também têm relação, né, tem um business muito mais voltado para o B2B, né, business to business, que está talvez no início de etapa de cadeias econômicas portanto, todas as empresas, seja de pequeno, médio, especialmente as de grande porte hoje, estão suscetíveis a isso, enfrentam esse problema, tá? Então, talvez não apareça tanto em relação à exposição que esse volume de demandas tem, ou pela própria natureza do business, mas fato é que isso é um comportamento hoje que afeta, né, todo e qualquer segmento empresarial, tá? Acho que conversando com meus colegas aqui de outras empresas, é muito difícil encontrar alguém que não lide com esse tipo de problema, em maior ou menor dimensão, todos estão suscetíveis a isso, né? Virou realmente uma indústria. Aqui a gente está tratando da distorção, tá? A gente está partindo da premissa aqui que o problema ele existe, ele foi bem identificado, né? Especialmente a partir das guidelines ali da recomendação do CNJ, que veio em ótima hora, tá? O problema ele era muito claro que ele existia. Os tribunais tentavam fazer, né, o que estava ao seu alcance,
especialmente na primeira instância, a recomendação do CNJ veio uma hora muito oportuna para poder, né, tentar trazer uma sistematização um pouco melhor para o tratamento desse tema. Então, essa é uma primeira ressalva que eu faço, né? Todos que estão no mercado estão suscetíveis e muito provavelmente já sofrem com esse tipo de problema, independentemente do segmento em que atuam. Agora, Fred, falando um pouco, Ive, falando um pouco aqui sobre impactos, né? Eu aqui nas minhas reflexões sobre esse tema, tentei propor aqui uma categorização, tá? Uma sistematização desses impactos ou dos principais deles, e você, Fred, como um, né, profundo entendedor desse tema, também lida com esse tema, não só pela sua capacidade técnica e acadêmica, né? Na prática você também é um craque nesse assunto, muito bem passou por alguns deles, tá? Mas eu talvez começaria falando pela primeira categoria aqui, da categoria financeira, tá? Acho que o primeiro impacto, né, imediato aqui para o departamento jurídico interno é uma elevação desnecessária de custos operacionais, tá? Isso é o que a gente sente no bolso rápido, tá? Porque se defender de centenas e muitas vezes milhares de ações custa, né? E certamente não custa barato, né? Não sei se vocês sabem, mas bons advogados custam caro, né? E é natural que na busca pela melhor proteção, né, das corporações em que a gente atua, isso vai ter um custo associado, tá? Então é um custo que muitas vezes não tá orçado, não foi previsto, que traz um impacto significativo para o orçamento que foi, né, que você refletiu e aprovou com a sua diretoria, e muitas vezes ele é severamente impactado por uma enxurrada de ações que entram de uma vez só e você tem que se defender, né? Uma litigância abusiva, né, no polo autoral certamente não pode ser objeto de uma defesa que não tenha um nível muito maior de preparo do que muitas vezes essas petições iniciais que a gente recebe e tem que lidar. Então é natural que isso envolva custo, tá? Então o impacto imediato é uma elevação desnecessária de custos. Isso é uma questão interessante, especialmente para as empresas que atuam no segmento B2C, com relação direta com o consumidor, que isso muitas vezes acaba sendo, né, muitas vezes talvez sendo aqui um pouco otimista, mas talvez na sua totalidade, na grande maioria das vezes, é um custo que vai ser repassado, né, ao preço do produto, é uma elevação desnecessária e não prevista ao custo operacional daquela empresa, e isso muito provavelmente em alguma medida vai ser objeto de algum repasse, elevando, portanto, os custos, né, do produto ou do serviço ofertado ao consumidor final. Então, digamos, é uma externalidade negativa, quase que decorrente de uma socialização do custo de um problema que é causado, né, por um grupo muito pequeno, buscando, né, ter benefícios individuais numa esfera muito limitada e cujo impacto de custos acaba sendo repassado e atingido um grupo muito maior, né? Então, esse é um primeiro impacto direto, né, que eu traria, né? Esse impacto é um elemento de pressão, né, de custo sobre a empresa. E aí o segundo elemento também, né, dentro desse grupo ainda no grupo financeiro, Fred, aí você bem comentou, né, são questões contábeis e para fins de balanço, a depender da política de governança de riscos adotada pela empresa, muitas vezes, né, o recebimento da petição inicial, ainda que seja em relação a demandas de baixo risco ou baixo potencial de perda, ele tem classificações distintas, né? Então ele pode ser classificado ali como uma perda provável, talvez menos corriqueiro, que já possa resultar numa provisão, mas um risco possível de perda que já possa haver um contingenciamento desse valor, isso já aparece no balanço contábil, né? Então isso sem dúvida, muito ruim, né? Os números deles são objetivos, isso aparece no balanço contábil, ele vai impactar balanço, pode afetar resultado, pode afetar a percepção que financiadores, né, que o mercado de modo geral tem sobre a empresa, na medida em que esses números vão começar a aparecer no balanço. Então isso sem dúvida é um problema objetivo e concreto que esse tipo de comportamento, que o mero recebimento dessas ações já traz, tá? Fred, eu estou comentando aqui, fique à vontade para mim. Não, tá ótimo. A gente está aqui uma verdadeira aula. Aprendendo. Inclusive porque quando eu estou falando aqui, eu não estou vendo vocês, tá? Vocês aparecem para mim quando vocês falam. Fique tranquilo. Então, a gente está monitorando as perguntas aqui dos ouvintes. Acabe aí seus impactos que depois a gente segue. Tá tudo ótimo. Bacana.
Então, sobre esse primeiro grupo financeiro, eu traria esses dois impactos diretos, tá? Sobre um segundo grupo, né, que talvez eu chamaria de um grupo operacional de impactos, tá? É a própria redução da eficiência do departamento jurídico, tá? Essas ações, elas, né, como eu comentei, né, elas não são previstas, elas entram numa quantidade que a gente também não consegue prever, que a gente tem que gerenciar com prazos, e não dá para fugir disso, tá? Então, há naturalmente algum nível de redução de eficiência do departamento jurídico que precisa dedicar tempo, recurso, dinheiro, energia a ações que, né, de novo, partindo aqui da premissa que a gente está falando de uma litigância abusiva, tá? São ações oportunistas e sem nenhuma relevância estratégica para a companhia. Portanto, é natural que a estrutura, né, que os recursos da companhia, né, os advogados internos e também todos os recursos externos associados ao atendimento da empresa acabem precisando canalizar muito mais energia por esse atendimento, deixando, né, naturalmente, de atender naquele momento demandas relevantes, demandas estratégicas e construtivas para a empresa. Tá? Então, esse é um ponto que não tem como fugir, é um impacto muito ruim, né? Tudo que a gente pensa e como a gente dimensiona o departamento jurídico é sempre em busca da maior eficiência, né? A maior eficiência para a companhia, maior eficiência para o atendimento das áreas de negócio, é tempo e dedicação voltado a isso, né? Buscando soluções construtivas, buscando parceria com as áreas de negócio, buscando viabilizar, desenvolver a empresa. Desenvolver a empresa naturalmente significa gerar mais emprego, ter maior inserção na economia, gerar mais renda, pagar mais imposto. Então, assim, esse ciclo, né, a atuação, o papel do advogado interno dentro desse ciclo virtuoso, ele acaba sendo em algum momento prejudicado por essas ações que a gente precisa dar conta e lidar com ela, gastar dinheiro, tempo e energia. Tá? Então, sob uma ótica operacional, isso é um problema grande. Tá? O segundo ponto, Fred, que você também bem comentou, né, eu destacaria aqui uma pressão de stakeholders internos. Tá? E aqui eu estou falando, depender do tamanho da empresa, não só, né, conselho e acionistas, mas também investidores, financiadores. Isso começa a ser objeto de pergunta, né? Pô, por que a empresa da qual eu sou sócio, da qual eu fiz o investimento, da qual eu fiz o financiamento, está recebendo, né, 200, 300, 500 ações judiciais sobre uma temática ambiental? O que está acontecendo lá que eu não estou vendo? Então, é natural esse tipo de pergunta, é natural o tipo de desafio, mas isso também drena muita energia para poder, né, do time interno, do departamento jurídico interno, de maneira responsável, apoiar a diretoria, apoiar o board, dar o respaldo, dar as respostas que a gente precisa dar, explicar o que está acontecendo, convencer pessoas, né, como você bem colocou, especialmente empresas que têm sócio estrangeiro, que é o caso da empresa que eu trabalho, explicar o que é, né, uma litigância abusiva, por que aqui no Brasil a gente tem esse comportamento e como que a gente está reagindo a isso. Então, é natural que isso traga também, né, uma pressão interna, um impacto operacional dentro no intramuros aqui da empresa. Então, isso acaba, e é compreensível, né? Isso acaba justamente tendo que se defender, que defender a operação da empresa, especialmente perante investidores e acionistas minoritários ou que não estão no dia a dia da empresa. Então, isso traz seguradoras, então também as seguradoras fazem diligência e querem entender. Então, isso traz também uma pressão, né, de acomodação desse tipo de problema, uma perda de energia, um impacto no operacional da empresa. Tá? Um terceiro grupo aqui que eu destacaria, e não menos importante, aqui não está por ordem de relevância, tá? A depender do cenário, a depender da empresa, cada grupo desse vai ter um impacto, uma relevância maior, mas o terceiro grupo que eu destaco aqui é o impacto reputacional. Tá? Então, é natural, de novo, assim como é natural a gente receber questionamento interno de financiadores, é natural que haja algum nível de desgaste, né, da imagem pública da empresa quando a gente passa a receber centenas, milhares de ações sobre o mesmo tema. Isso vai aparecer na mídia e muitas vezes essa indústria, isso é outra coisa interessante colocar, né? É muito curioso perceber como essa indústria da litigância abusiva também se aperfeiçoa. Isso, né? a organização delas, né? Como, perdão? A organização dela, como elas estão organizadas, com áreas de imprensa, de marketing, né? Tudo isso daí. Pode seguir.
Exatamente, Fred, exatamente isso. Então, não é incomum uma empresa receber centenas de ações e no dia seguinte, assim, você acabou de identificar no seu robô interno, né, a distribuição das ações e poucas horas depois você já começa a lidar com notícia no jornal local, né, com noticiário local, com notícia em página de Instagram, de sindicatos, etc. Então, dificilmente não é um movimento coordenado com outros stakeholders, o que torna um problema, né? O que torna é uma tentativa de legitimar um comportamento abusivo, tá? Isso é muito comum. Então é natural que isso também traga algum nível de desgaste, né, de impacto reputacional, na medida que a empresa, de maneira responsável, vai ter que reagir a isso, tá? Então você tem naquele mesmo momento que entender as centenas de ações, começar a organizar a sua defesa, responder ao acionista, responder ao investidor, responder à seguradora e também ter um cuidado muito grande com a comunicação externa, tá? De fato, com a posição da sua marca, a posição da sua empresa, tem que responder, tem que buscar jornalista, tem que fazer nota interna, externa, em sentido contrário, tem que buscar conversa em off, muitas vezes, com um determinado veículo de mídia para poder explicar o que está acontecendo. Então, isso traz também um cuidado fundamental, né? E o departamento jurídico, junto com a área de comunicação e outras áreas das empresas, tem um papel fundamental nessa defesa imediata, né? A companhia indo à rua se defender, né? Defender a sua operação. E, de novo, tá? Eu estou sempre partindo da premissa aqui que a gente está falando realmente de casos de litigância abusiva, de casos sem mérito. Então, é fundamental que a gente tenha esse cuidado. É uma etapa dentro da estratégia de guerra que a gente é surpreendido muitas vezes o desgaste reputacional, né? Defender a reputação da empresa, defender a nossa marca, o nosso padrão operacional, a nossa qualidade, a nossa segurança é fundamental, tá? Tão importante, ou às vezes mais importante no curtíssimo prazo do que se defender no processo judicial. Então, o desgaste reputacional ele é inequívoco, né? Tanto em relação a esses stakeholders que eu comentei e também um outro efeito importante, tá, aqui ainda nesse bloco reputacional, é mitigar impactos que órgãos e outros stakeholders governamentais possam vir a ter. Então, por exemplo, para a empresa que tem relação, novamente, né, direta com o consumidor, é muito ruim, né, o PROCON do seu estado ter o diagnóstico que aquela empresa tem centenas ou milhares de ações quando poderia não ter essas ações judiciais. Então, de novo, né, o número ele parte de uma premissa de que tem um problema, né? Se a empresa recebeu centenas de ações, a premissa básica talvez é que há um problema ali, né? Então isso é muito ruim, né? Especialmente com PROCONs, com CAD, com agências reguladoras para as empresas que atuam em mercado regulado, né? E hoje eu trabalho numa empresa altamente regulada, então isso é muito ruim quando a gente se depara com esse tipo de situação e a gente tem que fazer o dever de casa, né? Tem que aí botar, né? Tem que, enfim, sair, levantar da cadeira e, de fato, ir atrás dos stakeholders relevantes, explicar o que está acontecendo e ter esse cuidado, né, em preservar a marca, preservar a operação da empresa, preservar a reputação da empresa no momento de ataque coordenado indevido, tá? Doutor Zé Mauro, quarto... deixa só... Por favor. E aí eu estou ouvindo aqui atentamente e me surgiu uma dúvida. A reação da advocacia voltada para a atuação institucional é diferente quando se identifica um ataque de uma litigância abusiva do que quando se identifica uma litigância em volume contra Claramente, a instituição? Com certeza, com certeza. A litigância abusiva, principalmente para quem conhece a operação, para quem conhece o fato que está sendo mal explorado, né, ou indevidamente explorado pela litigância abusiva, ela é muito evidente, tá? Ela fica, de fato, ela rapidamente se desconecta em relação a outras, né, a litigância de massa, não necessariamente abusiva, tá? Então, a litigância de massa é claro que é um problema que as empresas têm que entender a origem daquele problema, tentar endereçar da melhor maneira possível. Mas o ataque da litigância abusiva ele é muito evidente, tá? Ele de fato ele está ancorado ali em comportamentos oportunistas, tá? Em comportamentos que sem dúvida não existiriam se não fosse uma tentativa indevida de extrair algum valor
tá? De uma empresa, né, o Fred bem colocou no início, né, uma visão bastante equivocada de que uma empresa grande tem dinheiro, né, tem bolso fundo, portanto, se eu entrar com 500 ações aqui sobre um fato que, por exemplo, enfim, isso aqui é um caso concreto, tá? Que eu já me deparei, né, de fiscalizações de agências reguladoras ou órgãos ambientais, que isso naturalmente vira um processo administrativo sem nenhuma relevância, foi feita uma fiscalização, foi identificado eventualmente um fato sem nenhuma materialidade e alguém, né, vai lá tirar cópia desse procedimento e a partir desse fato insignificante cria uma narrativa completamente absurda, né, distribui centenas de ações e aí pede justiça gratuita em todos eles, pede inversão do ônus da prova, pede reconhecimento de hipossuficiência de toda e qualquer natureza, pede, né, liminar e condenações milionárias. Então, assim, é muito fácil litigar dessa forma, né? Fica muito evidente nesse caso que se trata de um comportamento absolutamente oportunista e que demanda reação distinta, né? A litigância de massa, ela, sem dúvida, né, tem que ser tratada e a litigância abusiva ela tem que ser combatida, tá? Eu acho que a estratégia de posicionamento das empresas ela é naturalmente diferente e quando você está diante da litigância abusiva, que ainda que você tenha que convencer o judiciário disso, e é natural, né? O juiz não está aqui dentro, o juiz não está vendo o que as empresas estão fazendo, é natural que ainda haja alguma etapa de convencimento, especialmente do judiciário, mas sem prejuízo também de todos esses stakeholders internos e externos que eu comentei. É uma estratégia de guerra, tá, Ive? Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, é o tipo de abuso que um departamento jurídico responsável, atuante, parceiro do negócio, não pode deixar ganhar escala, tá? Isso de fato tem que ser combatido realmente, tanto para que isso não vire, né, um problema concreto depois com condenações enfim, e tentativas de atingimento efetivo do patrimônio da empresa, mas também que isso não gere incentivos para que condutas oportunistas se repitam, né? Que outros oportunistas busquem caminhos também para tentar obter, né, indevidamente algum tipo de vantagem. E só uma outra questão também que é muito um outro impacto, que agora me veio à cabeça aqui, né, conversando com vocês, é uma tentativa indevida de, às vezes, através de um número de ações, propor um acordo que certamente não existiria se fosse numa ação individual, né? Então, isso talvez é mais um item que eu colocaria aqui no elemento, né, financeiro, tá? Acho que a depender do fôlego que a empresa tenha para litigar, para custear essa estratégia de guerra, muitas vezes pode ser mais cômodo fazer um acordo, né? Chamar o agressor e falar, você tem 500 ações aqui, vamos fazer um acordo, né, que você vai levar 10% do que você está querendo, mas pelo menos você, né, vai levar alguma coisa, encerra tudo. Então, essa quantidade de ações, elas sem dúvida viram também um instrumento de pressão em busca de um acordo, né, ou extração de qualquer valor que não seria devido. Então, também isso é muito natural, né? Após a gente receber centenas ou milhares de ações, uma ligação, uma tentativa de contato, um e-mail pedindo uma reunião para conversar sobre o tema, para tentar chegar a um acordo que possa interromper, né, o ajuizamento dessas ações. Então, isso é um comportamento muito comum, tá? E que está dentro dessa estratégia, né, que eu comentei, de que dificilmente essas ações, né, a litigância abusiva, hoje, dificilmente vem isolada, né, com as ações judiciais. Ela sempre vem acompanhada de uma estratégia extraprocessual maior, mais estruturada, buscando elevar os ganhos desse comportamento. Então, é super importante o gestor estar muito atento a esse tipo de comportamento. Zé, você falou uma frase aí que eu fiquei refletindo aqui, até por conta dos meus estudos na área. Você falou que a advocacia de volume, ela tem que ser enfrentada. E a advocacia, a litigância em volume, ela tem que ser enfrentada. A abusiva, ela tem que ser combatida, né? E esse enfrentamento, esse combate são totalmente diferentes, como você colocou aqui agora, né? Então, eu enfrentar por um problema que tem um mérito, né? Como você colocou, tem um mérito aqui em ser enfrentado, a ser discutido, eu vou enfrentar a causa, né? Eu vou enfrentar, vou ir para público, dizer que errou, né? A empresa se colocar até para um reforço reputacional, falar, isso aqui a gente errou, a gente está aqui solidário, a gente vai resolver os problemas das vítimas, qualquer que seja
o problema a ser enfrentado, ambiental, qualquer que seja ele. Mas já para a litigância abusiva, é justamente esse combate, né? É não deixar esse câncer realmente ingressar na sociedade, nos meios jurídicos. E um tema que eu tenho me debruçado mais recentemente e sendo objeto aqui de estudo, são em relação aos sujeitos ocultos do processo, né? E nessa litigância abusiva você tem muitos investidores hoje, né, investindo em determinadas áreas. Por exemplo, para o ouvinte entender, gringo investidor, ele tem muito medo de penal e ambiental, né? Qualquer M&A que você vá trabalhar, você vai fazer, o investidor de fora do país, ele se preocupa muito com questões criminais e questões ambientais, fora o normal, né? Mas ambiental e criminal, eles têm pavor. Então, não está sendo inexistente, vamos dizer assim, está sendo, vou qualificar melhor, está sendo habitual, né? Você se deparar com fundos, né, que são investidores em determinadas operações de litigância abusiva com relação a determinadas empresas, por exemplo, que eles querem comprar participação, né? Porque esses números, como você colocou, vão impactar em balanço e demonstração financeira, no próprio valuation da empresa. Então é um fundo, né, que estou vendo uma empresa aqui com uma certa deficiência. Cara, o que é que está faltando aqui para essa empresa dar uma balançada no valuation dela, para eu comprar ela numa situação melhor, para eu ter uma melhor mesa, para eu levar esse número de, poxa, você está tendo 2.000 ações por mês, o que é que está acontecendo? Pô, e aí os números, né, como você falou, são números estratosféricos, porque as pessoas, os autores, né, essa demanda autoral, ela vem com pedido de gratuidade judiciária, inversão do ônus da prova, valores estratosféricos que você não vai, mesmo que condenado, ter como ressarcir, porque a sucumbência aí não vai dar em nada. Então, como você colocou, é uma advocacia muito tranquila, essa da litigância abusiva. E aí eu queria que você trouxesse, como a professora Mônica trouxe nosso último bate-papo aqui, essa questão dos centros de inteligência, né? Como, e aí dentro dessa perspectiva que ela trouxe de centro de inteligência do Poder Judiciário, como as empresas hoje, a nível de tecnologia, se você tiver essa noção, estão se preparando para justamente combater essa litigância abusiva, como você colocou muito bem, né? Não deixar esse câncer crescer a nível de sociedade e também contra a empresa que você esteja à frente do departamento. Como é que hoje a gente enfrenta esse tema, né? A nível tanto de gestão empresarial quanto de uso da tecnologia também para combater essa litigância abusiva. Perfeito, Fred. Excelente pergunta, cara. Obrigado. A questão da reação das empresas está muito ligada também aos incentivos, né? Incentivos e desincentivos que ainda existem para que esse tipo de comportamento venha a ser adotado, né? Primeiro, e na semana passada, a doutora Mônica acho que foi muito feliz aqui em trazer, né, em elucidar para todos nós como que o Poder Judiciário vem se organizando e melhorando e buscando ferramentas. E do outro lado, as empresas têm que fazer o mesmo, tá? Eu acho que hoje ainda a gente sofre muito individualmente, tá? Eu participo de algumas entidades setoriais, tanto do mercado de óleo e gás e também de entidades acadêmicas. Esse é um ponto que, de novo, sob a ótica da empresa, né, da vítima, de todos os impactos, dos impactos que a gente está tratando aqui, ainda é muito pouco explorado. Então, acho que as empresas precisam se unir mais, né, trocar mais experiência, criar fóruns específicos dedicados a isso, né, se aproximar dos tribunais. É fundamental que os tribunais entendam, né, esse tipo de realidade, esses impactos que a gente está tratando aqui no nosso bate-papo, né? Mas acho que para cada item desse, né, financeiro, operacional, reputacional, a gente poderia escrever pareceres e trazer, né, inúmeros documentos e números e materializar isso, quantificar efetivamente, né, fazer um estudo econômico, né? E aqui acho que a análise econômica do direito seria uma ferramenta muito útil para esse processo. Então acho que as empresas precisam talvez se articular um pouco melhor
né, estruturar esses argumentos, se aproximar dos tribunais, fazer essa interlocução para que a gente diminua talvez o custo de transação associado à defesa desses, né, nessas ações, que começa, o primeiro custo de transação aqui dessas defesas é convencer, tá, o juiz de primeiro grau, sendo o caso, sendo o juiz competente, que se está diante de um caso de litigância abusiva. Tá? E ainda que a gente tenha ali a recomendação do CNJ, que de novo, né, veio no momento muito oportuno, né, como guidelines ali objetivas para se buscar materializar esse comportamento. Ainda assim, não é algo trivial, né? Tem que gastar ali um tempo importante para esse convencimento. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que as empresas deveriam se articular melhor para combater esse comportamento através né, desse engajamento dos tribunais, uma materialização desses efeitos. Acho que isso precisa ficar mais claro, né? A gente tem que dar mais visibilidade a isso, até para a gente romper muitas vezes com essa visão de que a empresa é grande, tem dinheiro, contrata mais advogado, tá tudo certo, etc. E tal. O acionista dele é um fundo estrangeiro, pô, tem dinheiro, tem dólar, pega lá dinheiro. Então, isso é uma realidade, né? Isso é uma visão absolutamente descolada da realidade, né? Departamento jurídico, você de grandes empresas, de empresas minimamente estruturadas, toda a gestão do departamento, a operacionalização do departamento, e aqui, Fred, você conhece muito bem essa realidade também, né? Toda a gestão desse departamento, ele é estrategicamente pensado no ano anterior, né? Então, eu já estou aqui em agosto, entrando em setembro, eu já estou pensando o que eu vou fazer no ano que vem, qual a estrutura que eu quero ter, quais são os desafios estratégicos da companhia, e de repente, quando você é surpreendido com uma enxurrada de ações, é natural que isso vai te tirar do rumo em algum momento. E é fundamental, portanto, que esses impactos tenham maior visibilidade. Tá? Acho que esse é o primeiro, talvez né, a recomendação básica aqui que eu traria e um plano de ação necessário. O segundo é desenvolvimento realmente de ferramentas, né, para identificar, para tentar otimizar, minimizar esses efeitos, né? E aqui envolve também, claro, né, uma otimização de contratos de honorários advocatícios. Então, um contencioso, uma litigância abusiva tem um perfil diferente de uma litigância de massa, que tem um perfil bastante diferente de uma litigância estratégica. Então, aqui é natural que as empresas também precisem otimizar, né, o seu recurso, otimizar os seus advogados externos, otimizar a sua força externa de acordo com a natureza da demanda, com a complexidade, com os impactos. Então, acho que essa é uma questão, a mitigação dos danos, né? Mas ainda assim, eu acho que isso tudo não resolve o problema. Tá? As empresas são parte disso, são parte do problema e também parte da solução, mas é fundamental, né, que o sistema judiciário, que os tribunais, de fato, reajam a isso. Tá? Eu ainda tenho uma percepção que a estrutura de incentivos, né, e talvez aqui falando de novo de análise econômica de direito, né, a estrutura de incentivos desse comportamento ainda é muito grande. Tá? Hoje ainda é barato ou praticamente de graça adotar esse tipo de comportamento. Os efeitos, né, em reação ainda são muito tímidos, e também no longo prazo o tempo aqui não corre a favor das empresas. Quanto mais tempo esses processos durarem, mais instrumento de pressão, mais talvez próximo de vencer pelo cansaço os autores dessa estratégia se encontram. Então, acho que a estrutura de incentivos ainda é muito desenhada para fomentar esse tipo de comportamento. Tá? Então, acho que as sanções ainda são muito tímidas, tá? Especialmente dos tribunais. A gente precisa, de fato, né, que os tribunais tenham um pouco mais, né, de vontade e, em alguns momentos, até coragem, quando estão diante de um caso muito evidente de litigância abusiva, de realmente reagir, né, de extinguir as ações, de aplicar a multa por litigância de má-fé. Claro que está muito claro, o professor Fred Ehr deixa isso claríssimo, inclusive, né, que litigância de má-fé não se confunde, né, necessariamente com litigância abusiva, mas aplicar multa também por litigância de má-fé. E um ator que eu acho que é fundamental também nesse processo, que ainda me parece um pouco adormecido, é a própria OAB. Né? A gente sabe que é difícil cortar na própria carne, né? O corporativismo ele sempre aparece, mas nesses casos aqui eu ainda fico com a sensação de que a OAB ainda pode fazer mais. Tá? É um problema que de fato é muito complexo, é delicado,
mas estando diante de uma situação muito clara, né, de litigância abusiva, e especialmente que já tenha sido reconhecida em algum nível pelo Poder Judiciário, me parece que né, as OABs estaduais, a OAB também nacional, deveria sim ter uma atuação um pouco mais contundente, começar a passar alguns recados importantes, né, para os profissionais que ainda apostam nesse tipo de comportamento. Tá? Eu acho que isso precisa ser alterado bem rápido. Tá? Custo de entrada ainda é muito baixo, então, né, como a gente comentou, né, justiça gratuita, e aí como você bem colocou também, Fred, é muito comum, né, alguma questão ambiental aparecer no meio dessas discussões, né, para poder atrair uma legislação mais protetiva, né, ou ambiental, ou do consumidor, sempre tem alguma, é muito comum, né, sempre não diria, mas é muito comum ter ou algum argumento de consumo ou ambiental associado para atrair uma legislação muito protetiva e a partir daí também permitir que algumas ferramentas processuais sejam utilizadas. Né? Então, o direito do consumidor, você vai lá e fala, entra com 500 ações, milhares de ações e pede a inversão do ônus da prova em todas elas. Então, né, se o juiz não tiver muito cuidado ao analisar, isso gera ainda um encargo para as empresas muito grande, né? Um ônus ali depois de ter que se defender de uma demanda, de uma litigância. O ônus de ter que se defender de uma litigância abusiva com o ônus da prova em seu desfavor é realmente uma tarefa brutal, tá? De ser executada. E aí outro ponto também que eu acho que também acaba servindo como um elemento dentro dessa estrutura de incentivos é a própria demora, né? Uma lentidão ali reconhecida do judiciário que não só já está sobrecarregado e soterrado, né, por natureza, que ainda tem que lidar com esse tipo de situação. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa vara de uma cidade, né, de uma comarca do interior, de uma cidade muito pequena, que lá tem uma grande empresa, né, uma comarca, uma vara de competência única, né, e esse juiz recebe 400 ações sobre um único tema. Enfim, isso vai gerar um gargalo, vai prejudicar completamente o acesso à justiça e vai gerar uma lentidão muito grande na resolução desses processos. E aí, como eu comentei na minha leitura, o tempo não corre a favor das empresas que sofrem esse tipo de comportamento. Né? O tempo corre a favor, né, dos autores desse comportamento que vão lá depois buscar pressionar a empresa, né, confiar numa exposição reputacional, confiar no cansaço da empresa de ter que lidar com essas ações e eventualmente fazer um acordo, extrair qualquer valor que seja, e isso acaba, né, servindo também como um grande incentivo. Então, acho que a estrutura de incentivos ainda é um problema que precisa ser endereçado. E só para não perder, não deixar de comentar aqui, Fred, o primeiro ponto que você comentou dos agentes ocultos, né? Isso acho que está totalmente conectado aí à minha percepção, né? Quando eu destaquei que dificilmente uma litigância abusiva vem desassociada de outros instrumentos, né? Então, de uma ferramenta ali de disposição reputacional, de alguma questão de mídia, de envolvimento com determinados sindicatos. Então, eu não tenho muita dúvida, tá, que a indústria da litigância abusiva ela possui sim agentes ocultos. E você deu um ótimo exemplo, tá? Eventualmente no M&A, um determinado, né, pretendente ali um pouco mais agressivo, né, para dizer o mínimo, usa isso indevidamente, mas também eu tenho certeza que isso acaba sendo uma ferramenta útil, né, indesejada, porém com alguma utilidade, para competidores que buscam alguma ferramenta desleal. Né? Então, um competidor que quer, né, de repente, prejudicar, fazer uma elevação de custos de rival, né, um comportamento, inclusive, né, anticompetitivo, protegido, né, combatido pela lei antitruste. Então, uma elevação indevida de custo de rival, uma exposição reputacional, um impacto maior em balanço. Então, uma ferramenta indevida para tirar o seu competidor do foco dos negócios, sobrecarregar a sua estrutura interna. Então, isso acaba sendo também, né, permitindo, né, atraindo criatividades indesejadas para que um agente oculto utilize, né, esses incentivos à litigância abusiva e essa ferramenta de maneira absolutamente indevida. E, enfim, a criatividade para má utilização de instrumentos, a gente sabe que ela é ilimitada, né? Então, quanto mais rápido a gente reagir, a gente combater, as empresas fazerem a parte delas, né, se expuserem em relação a esse tema,
apresentarem os argumentos, né? A gente precisa levantar da cadeira, né? Acho que as grandes empresas precisam realmente levantar da cadeira e ter um papel aqui de, né, educador em relação ao tema, ser parte também, não só ser parte do problema, ser parte da solução e, de fato, tentar contribuir ao máximo e fomentar, tá, que o sistema judicial possa adotar as medidas necessárias e que a gente consiga dar uma resposta contundente, proteger o sistema, proteger a celeridade, proteger as empresas, proteger a operação das empresas, proteger a economia, o mercado que elas atuam, antes que outras criatividades, né, possam fomentar novos agentes ocultos e depois a gente perca ainda mais o controle desse problema. Perfeito, Zé. Pô, Que aula, né? já vou falar aqui para Vai falar o quê? o professor DJ arranjar uma cadeira aqui Na faculdade Baiana né? de Direito para o professor José Mauro. Isso, aqui Seria excelente. Estou aqui humildemente aprendendo com vocês todas as segundas-feiras aqui em aulas imperdíveis, especialmente o meu amigo Fred e minha amiga Ive. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, dando o meu... Aqui virou quase um depoimento, né? Pessoal. Aqui é verdade. Mas é quando o convidado tem muito conteúdo. Que eu vivencio, que eu acredito sobre o tema aqui, tentando fomentar e estimular os nossos ouvintes aí, a gente refletir mais sobre esse assunto. Não, a intenção era essa mesmo, Zé. E o seu nome foi escolhido pelo seu peso acadêmico, né? Você que se debruça em tema de processo civil aí na USP, com o professor Yashel. E esse é um tema que tem um aspecto processual muito relevante, né? E de um cunho social. Eu acho que a gente está chegando aqui ao final do programa, mas eu queria trazer essa abordagem social que você deu aqui. Você falando, eu me lembrei de algumas situações que eu já enfrentei na advocacia de municípios pequenos, né? Que tem uma grande empresa, principalmente em Minas Gerais, algumas que a gente já divulgou. O impacto disso, uma litigância abusiva para aquela vara que é uma vara única, que tem 3 funcionários, que o juiz é um juiz de vara única, que está ali para dar uma efetividade para a sociedade, mas em processo de separação, né? De resolução de demanda da comunidade, que se vê impactada por ter na cidade, que geralmente é a grande fomentadora de empregos daquele microsistema, daquele município, né? 80% a 90%. A cidade geralmente é construída em volta da fábrica, né? Da empresa. E o juiz da vara única fica sem atender às demandas. Ou, na verdade, ele vai fazer de duas uma. Ou tudo que chegar em relação a qualquer tipo de demanda contra a empresa, eu não vou pegar, porque eu quero dar efetividade, eu vou julgar a separação de seu José com a dona Maria, né? Uma questão de uma agressão, uma questão de uma violência doméstica, uma violência menor. Eu vou cuidar da comunidade, se o juiz tiver essa percepção. Mas se ele quiser atender a todas as demandas dentro de um fluxo cronológico, um momento ele vai se deparar com essa litigância abusiva. E aí eu vou deixar de ter uma efetividade para a comunidade, porque eu vou estar tendo que me debruçar sobre uma litigância abusiva. Então, até para o ouvinte também ficar atento a esse tipo de situação, que essa litigância abusiva, que a gente pode falar assim, esse tema é etéreo. Não, não é. Esse tema impacta em você, cidadão, que está tendo a sua prestação jurisdicional retardada por conta de uma litigância abusiva. Ou seja, é eu que tenho um pleito legítimo de uma guarda de menores, de uma proteção a uma criança, né, a infância e juventude, qualquer tema ligado à proteção, por exemplo, escanteado, vamos falar assim, por conta de um atendimento à litigância abusiva. Então, esse também é um problema social, um impacto social em decorrência disso daí. Mas chegou ao fim. Pois é. Fred, você devia aproveitar para convidar o doutor José Mauro para vir para a Bahia. Porque sábado a gente tem festa da advocacia. É verdade. Da CAB, fazendo as vezes do nosso presidente Maurício Lee, que não está aqui. Gostaria de convidar o doutor José Mauro, se quiser vir, porque sábado a gente tem festa na Arena Fonte Nova da advocacia.
Para isso aí o Fred não me convida, não. Tá isso, vendo? Obrigado. Só pra vir aqui. O pessoal Falar com a reclama gente. disso. O pessoal Sim. reclama disso, viu? Vai ter show de Jal, vai Obrigado. ter show de Filhos de Jorge, Prazer. Daniel Vieira e os autorais. Você tá mais convidado, mas nossos ouvintes também estão convidados. Não é isso. E eu queria deixar aqui para aquelas 2 pessoas que primeiro mandarem no nosso direct do Instagram do programa Aula Extra o CPF com e-mail, nome e telefone, a gente vai disponibilizar 2 ingressos para as 2 primeiras pessoas que mandarem no nosso direct do programa do Aula Extra para serem convidados da CAAB. Professor, doutor José Mauro, um prazer ouvi-lo, na verdade. E muito feliz com a escolha do programa em oportunizar a fala dos diversos personagens que são alcançados pelo fenômeno, né, do acontecimento da litigância abusiva. E ter uma visão real dos desdobramentos sociais e econômicos, além dos desdobramentos, né, jurídicos. Eu gostaria de renovar o convite para quando o senhor quiser, nosso programa estará sempre à disposição para falar de temas e também para vir para a Bahia, né, para Fred te convidar para vir tomar um axé em terras baianas. Isso é verdade. Comer uma caranha. Logo, logo a gente está aí. Logo a gente está aí. Mas obrigado, eu queria agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, tá? Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês e dividir aqui a bancada com vocês, que tanta gente boa já passou por aqui, então realmente fiquei muito honrado com o convite. Espero que eu tenha dado minha contribuição, agradecer, né, toda a equipe da Rádio Metrópole, os ouvintes que nos ouviram, acompanharam, né, o que a gente tentou trazer aqui de experiência, e fico à disposição. Sempre que vocês acharem que eu posso ser útil a vocês, ao programa, vai ser uma honra estar aqui, participar e tentar dar minha contribuição aqui. Obrigado imensamente pelo convite. Fred? Valeu, Zé. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, ouvintes. Boa noite, minha querida Ive. Rafael Patracioli, que está 5 horas na frente no Eurosummer. Um axé para você também. Traga meu presente. Que você e se proteja do sol. Tem tax free, vai sair mais barato que dia 4 de setembro. Um beijo. Okay. Até a próxima, gente.